Você precisa lembrar quem você é. Isso foi o que o Mufasa falou para o Simba em Rei Leão, mas ele podia estar falando para a gente também. Porque existe um momento da nossa vida em que a gente esquece quem a gente é e começa a viver uma vida que nem parece que é a nossa, nem parece que é a gente que está vivendo. Você também já teve essa sensação de estar assim sendo atropelado pelo tempo? Parece que o tempo está passando rápido demais, que você está vivendo uma vida que nem parece que é sua e que nada faz sentido? Eu já senti muito isso. E eu passei muito tempo muito cansada me sentindo assim, até que eu ouvi um chamado para me lembrar quem eu verdadeiramente é. E o Cacaverá fala aqui neste livro Tecoá sobre esse chamado, ele fala: há um pulsar ancestral que ecoa pelos tempos, um sussurro antigo que nos chama de volta às raízes da nossa existência. Há um chamado sutil que emerge das entranhas da Terra. E o mais doido é que a gente tenta se encontrar olhando para frente, planejando, tentando nos colocar no mundo a qualquer custo para ser reconhecido ou aceito. Mas a gente se esquece de olhar para trás. A gente se esquece de olhar para as nossas raízes. Porque nas nossas raízes está a nossa ancestralidade. Olha o que o Cacaverá fala sobre isso. Ele fala assim: a nossa ancestralidade a nossa ancestralidade fortalece o nosso senso de consciência, de identidade e nos dá o tom de sermos como somos e de como nos posicionamos no mundo. Por isso, a nossa ancestralidade é a nossa força. É o que nos mantém unidos a um elo de pertencimento e nos inspira para a coragem de expressar a que viemos. Então, é a ancestralidade que nos conecta com tudo, porque é pelas raízes que as plantas estão unidas. E até a qualidade dos frutos depende da força das raízes. Mas nós, como uma sociedade moderna, a gente perdeu parte, para não dizer todo, né, desse enraizamento com a natureza, com o território, com a nossa história, com os nossos ancestrais. E talvez a maioria dos desafios que a gente esteja passando atualmente seja devido a essa nossa desconexão. Então, essa ancoragem na ancestralidade é o que é o nosso principal dever, porque é nesse reencontro que nos dará força para frutificar, para nos trazer para fora, para esse vir a ser, essa nossa identidade, sabe? Ser quem realmente nós somos. E o problema é que nós costumamos reduzir a ancestralidade à genealogia, mas ela é muito mais ampla que isso. A nossa família, ela é sim a nossa ancestralidade, mas não só ela, é também toda a comunidade humana. Mas também existe a nossa história evolutiva, a nossa conexão com a árvore da vida, a nossa ancestralidade com os animais, com as plantas, com os fungos, com toda a biosfera e com a própria Terra. Mas a Terra, ela também não vive isolada, ela integra um sistema solar, que por sua vez está integrado a outros sistemas solares, galáxias e a todo o universo. Então, assim, a nossa ancestralidade é também a fonte que une toda a existência. A nossa raiz, ela está tanto no pequeno, no familiar, quanto no todo, no universo. E é isso que o Cacaverá traz pra gente, quer trazer pra gente, né? Quando ele fala o seguinte: nós somos parte de um grande círculo, entrelaçados pela teia invisível da vida. A respiração que nos anima é a mesma que agita as folhas das árvores e é a mesma que faz as ondas dançarem no oceano. Nosso destino está entrelaçado, nossos caminhos são como os galhos de uma árvore ancestral. Nós somos ligados pelos fios invisíveis da respiração, da presença da água em nossas células, dos minerais em nosso corpo, da luz que vivifica a nossa inteligência como um sol. Somos vivos porque o lugar que habitamos é vivo. A natureza espelha a nossa alma e vice-versa. Os ciclos da natureza são também os ciclos de passagem da nossa vida. E é aqui que o bem viver pode se manifestar
O bem viver é viver em harmonia e florescer quem verdadeiramente somos. É trazer à tona aquele ideal de ser humano ao mundo. E é aqui que as mais diversas filosofias se conectam, de norte a sul, do oriente ao ocidente. E o Cacaverá lhe traz o Tecoaporã, que é o bem viver em Guarani, nos convida a viver em harmonia com nós mesmos, com a natureza e com a comunidade de seres, incluindo os humanos, respeitando nossas raízes e os ensinamentos dos nossos antepassados. Não o que a sociedade moderna tenta nos empurrar, como status social, consumismo. O Davi Copenau, outro ator, inclusive, chama essa narrativa do povo mercadoria, o povo que transformou a Mãe Terra em recursos a serem explorados. Todo o valor e riqueza para este povo mercadoria vem desses recursos, dos recursos que extraímos da terra. Mas o bem viver real, ele nasce do nosso coração. Por isso que eu gosto muito de falar sobre o caminho do coração, porque é esse caminho que nos conduz ao bem viver. Para a gente trilhar ele, a gente precisa de coerência, de um alinhamento profundo entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. E a nossa ação, ela precisa então estar completamente alinhada com o que a gente sente e pensa. E o que a gente sente e pensa precisa estar completamente alinhado com o nosso coração. Porque é o coração que nos conecta com a vida, as outras pessoas, a natureza e principalmente a quem nós realmente somos. Eu gosto muito de uma frase do Milarepa que diz: no mosteiro, um discípulo de Buda, né? No mosteiro do seu coração, você tem um templo onde todos os Budas se unem. Essa frase sempre me lembra que tudo que buscamos fora já existe de alguma forma dentro da gente. E essa mesma sabedoria, ela aparece em Tecoá. E o Cacaverá, ele conta que ele ouviu do Pena Branca: ouça o pulsar do seu coração, aprenda a falar com ele e só assim você conhecerá o bem viver. Eu também falo algo parecido com os meus filhos. Eu falo para eles que a natureza fala, mas que a gente não consegue ouvir ela com o ouvido. A gente precisa aprender a ouvir com o coração, porque é o coração que reconhece aquilo que a mente muitas vezes não consegue compreender. O coração, ele tá falando com a gente, ele sempre fala. O problema é que nem sempre a gente consegue escutar ele. Se a nossa mente está muito turbulenta, cheia de pensamento, preocupação, ideia, presa no passado ou no futuro, a gente não consegue ouvir essa voz interior, essa voz que vem do coração. E é justamente aqui, no coração, que encontramos muitas das respostas que buscamos. Quando conseguimos nos conectar com o nosso coração e realmente ouvi-lo, a gente começa a entrar no ritmo da natureza. E aos poucos a gente consegue ir saindo daquele atropelo do dia a dia, da pressa, da produtividade sem fim, e voltamos a perceber que existe um outro tempo, o tempo da vida. E o Cacaverá, aqui em Tecoá, ele nos lembra disso. Ele mostra que o bem viver nasce quando somos capazes de caminhar em sintonia com esse ritmo da natureza. E ao mesmo tempo revela que muitos dos males do mundo surgem justamente quando nos afastamos dele. Então, sobre isso ele fala: Amana vem de Amanaci. Em Guarani, então, desculpa se eu pronunciei errado. A divindade que fertiliza a vida. Ao nos desconectarmos do ritmo de Amana, que dá o estímulo para o coração manifestar o bem pensar, o bem sentir e o bem fazer, abrimos espaço para os grandes males da humanidade: as guerras, a fome, a miséria e as epidemias. Então, perceba que o caminho é um caminho de alinhamento, um alinhamento entre o nosso coração, o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso fazer. Um alinhamento com a comunidade viva, com a natureza, com o território, com o tempo e, sobretudo, com quem realmente somos. É assim, colocar cada coisa no seu devido lugar, começando por a gente, lembrando da nossa verdadeira identidade. E eu gostaria de trazer aqui outra passagem do Cacaverá. A grande música da vida tem coerência como uma melodia que ressoa na alma. Pensar, sentir e fazer
tornam-se notas interligadas, criando uma harmonia que ecoa além dos limites do eu. Quando alinhamos nossas intenções com as nossas ações, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, emergimos como artistas da existência, pintando o mundo com cores vibrantes da autenticidade. E uma das formas mais poderosas de recuperarmos esse alinhamento é nos mantendo em contato com a natureza. Lembra daquela sensação de estar sendo atropelado pelo tempo? Grande parte disso acontece porque nos desconectamos de nós mesmos e também da natureza. Ou seja, porque perdemos o nosso vínculo com a ancestralidade. E quando esse vínculo enfraquece, perdemos uma fonte profunda de equilíbrio, de presença, de bem-estar. E aos poucos também deixamos de sentir que pertencemos a este mundo. E quando deixamos de nos sentir parte, fica muito mais difícil cuidar daquilo que parece estar separado de nós. Por isso, fortalecer essa relação com a natureza é também uma forma de cuidar da nossa própria vida. E essa conexão cresce quando nos permitimos estar presentes, perceber a beleza, nos emocionar, cultivar gratidão e lembrar de verdade que nós somos natureza. E ao lembrar quem somos, que somos também natureza, podemos restaurar o nosso equilíbrio e nos reconectar com o ritmo da vida.